Conosco também está Dr. Charles Boapoati. Seja bem-vindo, Charles. Obrigado, Rádio Luanda, obrigado, Patrícia Faria, Jovem Cidade. Foi bem que a Patrícia disse Dr. Charles Boapoati, porque ser músico não quer dizer que é ser analfabeto. Aqui tem muitos doutores, eu também sou doutor. Sou licenciado em Letras e Ciências Sociais. Tenho um doutoramento em Ciências Ocultas e tenho a licenciatura, o mestrado em Tratamento Espiritual. Quer dizer, são meus irmãos da mesma capacidade. Doutor e mestre, então. Doutor e mestre Charles Boapoati. Doutor e mestre Charles Boapoati. Sim, senhora. Eu vou começar pelo nosso jurista, tentar perceber, nos dias de hoje, Dr. Wilson, muitos são jovens que vêm emaranhados no mundo do crime. Tudo porque querem ter vidas largas, como se costuma dizer. Enquanto advogado, acha que nos últimos tempos a nossa juventude tem vindo a delinquir muito mais em busca de determinados bens materiais ou não? Tem vindo a delinquir muito mais em busca de bens materiais. Mas tal como já disse Patrícia, isto é resultado da própria materialização que a sociedade hoje vem fazendo. E nós hoje temos uma grande tendência para emitir uma opinião em relação a determinada pessoa, faça aquilo que é o seu património, faça aquilo que é a sua aparência. Hoje a vida está muito materializada, né? E as pessoas têm de facto essa tendência para achar que é ter que justifica uma posição que de facto as pessoas querem, não é? Ou aparentar até. Sim, às vezes aparentar também. Agora, não deixa de ser verdade que isto também está relacionado com o estado de guerra que Angola viveu e que de algum modo afetou o principal núcleo da sociedade, que é a família. Vou saber isto da socióloga Tânia de Carvalho. Será que este boom, esta procura do nosso país pelo desenvolvimento, essas infraestruturas que vão crescendo, por exemplo, alguém que é colocado em uma determinada instituição cujo perfil exigido é vestir bem, ter uma boa gravata, ter um bom sapato, estar muito bem apresentada. O grau de exigência é muito maior. Será que é por aí que as pessoas, muito em consequência daquilo que têm de aparentar ter, fazem uma incursão por caminhos tortuosos? Eu não vou responder categoricamente sim, por mais que eu queira. Porque é assim, tudo bem, nós estamos numa fase acérrima, com vontade de termos um desenvolvimento cabal, um desenvolvimento integral para o nosso país, para a nossa sociedade, mas há determinadas esferas que não estão a acompanhar esse desenvolvimento. Nós saímos de um conflito, pronto, muita gente não gosta que se vá buscar isso, mas é importante a gente conhecer a essência de determinados problemas, não é? E queremos rapidamente, de uma forma rápida, compararmos-nos com as grandes potências a nível nacional, com as grandes potências internacionais. É impensável. O desenvolvimento de uma sociedade exige fase e cumprimento dessas fases, porque senão começa a existir lacunas. Nós não vamos investir só na tecnologia se não investirmos fundamentalmente no homem. Antigamente havia uma frase bonita e que faz todo o sentido, acho que fará para todo sempre na história de Angola: formar o homem multifaceticamente. Esse lado multifacético inclui, sem sombra de dúvida, a formação cultural, o trabalho permanente que tem que existir para os valores. Falou e tocou num ponto que eu acho que é fundamental falar, dos valores. Doutora Cílio Manuel, estamos cada vez mais inescrupulosos, estamos cada vez mais umbiguistas, isto para falar daquelas pessoas que só querem saber de si mesmas, do género: eu quero aquele homem, eu vou ter aquele homem, não importa por que caminhos eu tenha de passar, que família eu tenha de destruir, mas eu vou ficar com aquela pessoa. Eu gosto da mulher do meu amigo, eu vou ficar com a mulher do meu amigo. Não me importa se eu frequentava a casa do meu amigo todos os santos dias, mas eu quero, eu vou ter. Eu trabalho num banco, quero ter, e desculpem-me os bancários, não é o exemplo que me ocorre, não que todos os bancários
sejam ou enveredem por caminhos menos bons, mas é o exemplo que me ocorre agora. Mas quem fala de um banco, fala de uma petrolífera, fala de instituições que de alguma forma têm algum peso na sociedade e que exigem de nós uma postura, uma forma de estar e ser que pelo menos tente aparentar que temos algumas posses. Como é que estamos em termos de caráter, em termos de ética, em termos de moral, em termos de valores, como disse a doutora Tânia? Bom, Patrícia, permita-me primeiro fazer uma analogia ao que a psicologia fala em torno de algo muito importante que provavelmente esteja na base de tudo isso. Estamos a falar da psicanálise. A psicanálise faz alusão específica àquilo que tem a ver com a autoestima, a satisfação e o ego. E eu vou pegar no ego, porque o ego está ligado exatamente àquilo que é a ganância. Há uma certa tendência por parte do ser humano em querer fazer planos, muitas vezes planos tangíveis e às vezes planos não tangíveis. E nesta planificação, normalmente, quando a pessoa não tem esta orientação, acaba necessariamente por ter ou lesa aquilo que nós chamamos de autoestima baixa ou então autoestima alta. E normalmente há uma forte tendência no ser humano, quando não está preparado, sentir-se defraudado da sua planificação. E esta planificação que a psicologia devotou principalmente o termo de satisfação, realização e satisfação do indivíduo, é precisamente este egoísmo. É que há um conflito permanente daquilo que é a caracterização do estado do indivíduo, da necessidade e do objetivo em obter. Ou seja, são três fases em que o indivíduo tem que necessariamente percorrer. E quando o indivíduo não está capaz de o fazer, normalmente tenta buscar duas saídas. Uma é a defraudação, ou seja, lesar outra pessoa, não ver meios de como atingir os seus objetivos, e a outra é de baixar a autoestima na sua totalidade. E muitas são as pessoas, às vezes, que neste rebaixamento da autoestima acabam por ter um comportamento agressor para com as pessoas que têm esta capacidade. Daí ter um exemplo prático que eu normalmente apresento nas salas de aulas é as pessoas olharem muito para o espelho e dizer: eu também sou bonito, eu também sou bonito. Tentar comparar ou buscar reflexo no espelho com uma outra pessoa. Significa que está a buscar Estamos a ficar mais invejosos, é? Exatamente. O grau de inveja nos dias de hoje é maior. É maior. Nos dias de hoje também queremos, antes víamos com algum sacrifício os nossos pais obterem alguns meios depois de algum tempo de muito sacrifício. Nos dias de hoje vemos jovens com os seus 18, 19 anos e muitas já querem ter dinheiro, casa e carro. Olha, infelizmente, Patrícia, e foi bem dito pelo nosso último ouvinte que ligou para a rádio, há uma forte tendência das pessoas não seguirem os processos normais de desenvolvimento, e a Tânia também fez menção a isso. Tudo na vida tem um ciclo normal de desenvolvimento. As pessoas têm que aprender que elas vão nascem crianças, desenvolvem nas várias fases normais de crescimento e chegam à idade adulta. Isto, na nossa sociedade, cada vez mais notamos que as famílias, ou seja, por falta do empoderamento familiar, ou seja, a desestruturação familiar, a falta ou a perda de valores que a nossa sociedade muito fala, na verdade, nós não perdemos, nós precisamos agora organizar esses valores e educar essa nova sociedade. Como é que anda a nossa juventude no que diz respeito a isso, a esta ambição por querer mais e mais? Falamos dos crimes, falamos da falta de moral, falamos da falta de valores. Hoje em dia, procurar um quimbandeiro ou um feiticeiro para ter aquilo que se quer também é uma prática recorrente na nossa juventude. Obrigado, Patrícia Faria, obrigado, meus compatriotas angolanos, meus compatriotas doutores. Eu vou, Patrícia, eu vou falar como é peculiar no Charles Bopoati. Por que as pessoas têm esta ambição de ter tudo? Falamos da juventude, como falou o doutor, não lembro o nome. Doutora Cília ou doutor Dilson? Dilson. No meu lado, os jovens que procuram o Dr. Charles Bopoati, alguns é para pedir a facilidade de se enriquecer. Eu sempre dou
um conselho aos meus pacientes, àqueles que vão me visitar, que antes de você contratar quando vocês vão contratar um quimbandé, O Charles Boy é um quimbandé? não, quando vocês vão contratar um quimbandé, não é contratar o Charles Boy, quando vão contratar um quimbandé, o primeiro ponto tem que ver qual é a casa dele. Quais são as condições sociais desse quimbandé. Se ele, por me dar a riqueza, ele tem que andar com um Lexus, ele tem que andar com um Range. Reflexão. Sim. Mas um quimbandeiro que você vai ter que quer vender o meu nascer, quer vender meu pai e minha mãe, me tornar um homem rico. Quando ele te pede, exemplo, 30 mil kwanza só, o que é barato, sai caro. 30 mil para me fazer ficar um homem rico. Você tinha os 30 mil kwanza, entrei no quimbandeiro. Passando 2 minutos, você está a escutar a mãe, a esposa, falar: filha, mãe, vai falar com o pai que o dia que entregaram para ir me comprar já o peixe. Quer dizer, se um homem vai te dar riqueza, como é possível que a família está à espera desse dia que entrou para ir comprar o peixe? Depois desse que maneira de tratar para você se tornar um homem rico, no fim do tratamento, ele te pede boleia. Quer dizer que tudo é mentira. Se ele pode fazer uma pessoa rica, por que ele não é rico? É por isso que- interrogação. É isso, é por isso que a minha intervenção nesse lugar, nesse contexto, eu vou colocar o dedo na ferida da juventude feminina. São mais as mulheres quem procuram No lado do essas práticas. no lado do enriquecimento rápido, para não falar mágico, vamos falar assim, são as jovens que me frequentam desde 19 anos, 24 anos. que querem ficar ricas. Primeiro vou colocar rapidamente para não monopolizar o programa. Eu recebi a semana passada uma moça que entrou comigo, linda, tinha 19 anos. Doutor Charles, aqui não vai chorar. O que se passa? Eu fui ver um quimbandeiro no Bengo, ele me mandou comprar um caixão de um bebê. Eu fui comprar o caixão do bebê nas agências funerárias aqui na FTU. Eu perguntei para fazer o que no caixão. O caixão é para colocar embaixo da cama, você coloca 50 mil kwanza dentro do caixão e 30 ovos dentro daquela... Da caixinha. É. Certo. E tem que tomar... Você só pode tomar banho uma vez por semana, só os domingos. Os dias normais tem que pisar o carvão, esfregar todo o corpo e dormir no luar. Eu disse, mas conseguir ser rico não é, estou a ter alucinações e pesadelos. Doutor Charles, Uma jovem de quantos anos? 19 anos. E queria ficar já rica. Se você não me cuidar, doutor Charles, vou me suicidar. Eu disse, o que vamos fazer aqui no meu lado é exorcismo. Tem que fazer um grande descarrego, um descarregamento completo para retirar o mal. E não ficou rica. Não ficou rica. Agora, tudo um ponto. Peço aos jovens, como disseram aqui os doutores presentes, tem que se formar, tem que estudar, trabalhar. Pessoas que vão ter comigo, doutor Charles, na minha empresa, meu diretor não tem as capacidades mais que eu. Eu quero que a direção da empresa ele mete no chão para eu subir no lugar dele. Eu disse, isso não existe. E o mais Mas também há pessoas que procuram quimbanda para ficar com mas mais o mais agravante, Patrícia, são todos 2, 4, 5 angolanos aqui, cameraman 6, são os curandeiros, quimbandeiros do oeste africano que fazem isso. Eles que dão os papelinhos na rua, estão destruindo. Sim, tem sido uma prática corrente. Dão os papelinhos, estão estão destruindo. Mestre não sei o quê, papá não sei o quê. Aqueles malianos, senegaleses, Guiné-Conakry, todo o papelão, todos esses papéis que você dá na rua, não se mete disso. O povo espera, tem que levar galinha, tem que levar cabrito, ovelha, qualquer sacrifício humano, aquilo que eu estudei na Índia, qualquer sacrifício humano, que seja mesmo de matar seu lagarto, há um pagamento durante o ano. É possível que surgem muitas famílias, cada ano enterra 2, 3 pessoas. É porque alguém já foi fazer alguma coisa. Eu peço mais uma vez, falo para a nossa DENIC, a nossa DEPIP, eu vou colaborar por causa das pessoas que vão contratar, como fala. A onda que passa hoje é a onda das jovens, não é? Colocar as armadilhas, as talas dentro das suas vaginas para destruir os casamentos. Como assim? Quer dizer que há quimbandeiros aqui em Angola, principalmente do lado da África do Oeste. Mas eu falo isso porque eu costumo falar, doutor Charles Boy, quando falo, eu não tenho medo das acusações nos tribunais, porque eu tenho prova.
Não, já que o doutor Dilson, qualquer dúvida é mentira. É isso que eu tentava falar. Eu tenho todos os números das pessoas que me contactam, que falam comigo dos casos. Imagine que em bandeira do meia tigela, podre, não respeita a Angola, não respeita a nossa dignidade. Mulher, Patrícia Faria, faz favor, minha querida. Mulher que vão no palanca contratar um maliano, ou do Burkina Faso. Quando você chega lá, não, eu sou uma senhora, eu quero ter só para meu marido voltar em casa. Não tem problema, teu marido vai voltar em casa. Qual é o número de telefone do teu marido? Você dá o número de telefone do teu marido. Mas não tem um parente, o teu sogro ou a tua sogra, você também dá o número de telefone. Depois, ele tira a fotografia consigo. O quimbandeiro lá tira a fotografia consigo. Diz, olha, hoje não posso te tratar, porque a lista está muito cheia, posso te tratar daqui a 10 dias. Ele te liga. Isso é moças como conta lá no santuário. Eu tenho cenas, se eu contar aqui, o país vira no chão. Que escuta. Mas já volto. Patrícia, não corta o gosto no meio. Não. Então, os nossos estão falando, Patrícia, deixa ele acabar só essa parte. Ele liga a moça, ele liga, senhor, depois de 6 dias. Alô, Antônia, sim, quem fala? Eu o doutor Mamadou, eu o profeta Mamadou. O que se passa? Você tem que vir aqui. Não dá, meu marido está em casa, não posso vir. Se você não vir, ele vai sair aqui, ele vai fazer chantagem. Eu vou ligar ao teu marido para dizer que você esteve cá, com a fotografia dele, para amarrar. A moça acaba de rir lá. Quando chega lá no terreno, como uma das moças me explicou, no canto tem uma caixa cheia de camisinha. Te mete no luando, te manda fechar os olhos, te tapa, mete uma estatueta de escultura, você fica a carinhar aquela estatueta. Quando de repente ele ficar excitado, ele coloca a camisinha, ele faz sexo consigo. Opa. Eu estou a dizer que cenas, pode perguntar à minha secretária Dona África, contadas por moças, senhoras que vão no meu lado para lhes salvar. Mas maioritariamente quem é que procura por esses serviços? Homens ou mulheres? Bom, os mulheres, infelizmente os homens de hoje, temos aqui muitos homens, infelizmente os homens de hoje, não a maioria, alguns já não são homens de verdade. Temos homens, desculpa o termo. Está a falar da potência sexual? Não é homens cabritos. Homem cabrito? Já vou explicar, é homem cabrito porque não respeita a dignidade do H grande. Poderemos naturalmente estar aqui a falar de uma conduta que é reprovável pelo direito penal, até porque, segundo percebi pelo que o Dr. Charles Boapati disse, não é? Alguns casos acabam com relações sexuais forçadas, não é? O que pode naturalmente ser enquadrado no crime de violação. É claro que não podemos estar assim a falar... Mas a vítima nunca se irá queixar porque tem medo que o quimbandeiro faça alguma coisa, não? Pois, e este quadro não é facilmente desenrolável porque o crime de violação é um crime semi-público. Salvo quando existirem alguns elementos que possibilitem que o crime assuma a natureza de crime público e não precise de denúncia da vítima ou de pessoas ligadas a si. Agora, é também importante dizer que a nossa sociedade, não é, tem um conjunto de ordens sociais normativas, não é? E não é só o direito que é aqui chamado. A religião, a ética, a moral, portanto, devem até ser tidas em conta antes mesmo do direito. E nós começamos a perceber que estamos a caminhar mal quando vemos que as pessoas não respeitam a ética, as pessoas não respeitam a moral, as pessoas não respeitam a religião e, curiosamente, também não respeitam o direito. Suplantou aquilo que é moral, aquilo que é cívico, aquilo que é ético. Bom, este é um legado que infelizmente nós estamos a passar sem querer para as próximas gerações e é um facto de que principalmente os rapazes, e é de fácil constatação, é só entrarmos para um ginásio, vamos ver que uma boa parte dos jovens que lá estiverem tem esta conversa e eu próprio já abordei essa situação, exato, já abordei essa situação cá na Rádio Luanda, ter encontrado muitos jovens a tentarem fazer musculação porque o A já esteve com a B, já esteve com a C e o C também queria ter a mesma sorte
de envolver-se com senhoras que por alguma razão os maridos não estavam disponíveis, ou não têm estado disponível, ou têm estado ausentes por alguma razão. Obrigado, Tânia. E então há esta ausência o quê? De que ausência que está a falar? Ausência física mesmo, e às vezes até porque também temos consciência de que há um índice crescente das impotências sexuais por parte dos homens da nossa sociedade. É o tal caso que leva aos homens cabrito, como disse o Charles João. Infelizmente, então, este é um facto. Agora, não é menos verdade dizer que esta patologia, em termos comportamental, é verídico e todas as famílias têm consciência de que isso está a ocorrer. O grande problema é que temos dificuldades em abordar com essas mesmas pessoas. Mas as famílias não se interrogam, e eu abro o debate e não chamo individualmente mais ninguém. Mas as famílias não se interrogam. O fulano João não trabalha, como é que consegue ter um carro, como é que consegue estar com as roupas de moda, porque agora todo mundo quer grifar, todo mundo quer ter uma Louis Vuitton, toda mulher quer usar um sapato Labotin, todo mundo quer ter enfim, o último fato da moda, da Hugo Boss, etc, etc, etc. Há um consumismo exacerbado e as pessoas não estão a olhar a meios para conquistar aquilo que querem. Patrícia, Quando o Dr. Acílio falou da perda de poder na família, eu vou mais longe. Há quem até pode achar que é muita politiquice, mas não. As esferas que deviam pôr cobro a essa situação promovem. Se tu tens um mais velho, né, um dirigente público, um dirigente que devia, ou que é, porque nós crescemos e sabemos que uma sociedade é assim, um dirigente é cobrado, não só os feitos laborais, mas também sociais, porque afinal de contas são as grandes esferas, né, que protegem a família. Se quem protege a família promove a promiscuidade, a família por si só como é que estará? Tu tens dirigente a oferecerem Lexus, a oferecerem carros grandes a miúdas de 18 anos que não conhece, nunca teve nenhum primeiro emprego. Daí que o Charles Boas esteve a falar daquela questão da tala, né? Doutora, não vou... Essa história da tala. Esta parte, vou remeter a palavra à doutora. Consegue este Lexus não é porque são os homens grandes que, pela sua vontade, atenção, não é por vontade própria. Não, há muito misticismo nisso. Está bem, doutor Charles, eu até posso dizer que há misticismo, né? Mas também vou pela vida real. Quando eu digo pela realidade, é o que a gente constata. Ninguém lhes aponta uma arma na cabeça. Certo. Muitos deles também têm família. Largam a família, às vezes até nem dão o que dão na rua, em casa. Esta é a grande tu realidade. vês mulheres, não é? De um alto, quando a gente fala alto funcionário público, não estou a falar de um funcionário júnior, não é? Às vezes não tem nenhum transporte, não estou a dizer que todas nós temos que ter, mas estou a dizer a realidade do país. Anda de táxi, passa mesmo necessidades grandes, mas o amante do marido tem vidas largas, desde os óculos da Chanel, desde o custa de Léo, mas aquele pai grande lá fora. Ele é pai grande lá fora. Doutora, deixa eu só terminar. Eu cheguei nesse ponto não para indicar dedo, mas para generalizar o caso. Se você tem numa sociedade pessoas desregradas, que têm um emprego onde ele tem um orçamento de 100 mil kwanzas mês, mas ele ostenta, porque é a ostentação que está a dar cabo da juventude, uma vida de quem tem um orçamento de 500 mil kwanzas mês, a sociedade, para além da família, para e interroga-se. Ele é um funcionário público, trabalha numa administração qualquer. A gente sabe qual é o salário, porque nós temos todo acesso ao Diário da República, com a tabela salarial do Estado, não é? Ele é caixa num banco. Um caixa num banco pode ter máximo dos máximos, 250, máximo dos máximos. Mas ostenta muito mais. Mas ostenta muito mais. Eu já volto assim, e já volto também ao Dr. Dilson, e já volto também ao Charles. Só estou a falar a falta de fiscalização. Eu sei que... É nessa parte da fiscalização. Sim, estou a apelar ao fato da fiscalização. Que fazem virar a cabeça. Eu já fiz tratamento que mostra que conseguiram casa no Quilamba. Pelo tratamento. Patrícia, eu respondo a essa questão, mas antes gostaria de responder a um desafio que foi lançado pela Patrícia, quando falava da família. A família não vê que as pessoas têm posses. Eu acho que... Posses injustificadas. Sim, que a pessoa trabalha num banco, mas usa um carro que custa muito mais caro do que pode ganhar. Aqui é importante que a gente toque no seguinte aspecto. Que família é que nós nos referimos? Os pais aqui em Luanda saem quando está escuro e às vezes voltam quando está escuro. Quantos são os pais que levam os seus filhos para a escola e que os vão buscar?
quem são as referências que nós temos na sociedade? E que valores nós hoje prosseguimos? Isto aqui é fundamental para que as pessoas tenham uma solidez em termos de personalidade. Daí que depois nos surpreendamos, olha, o seu filho está desaparecido e depois chegam à conclusão que foi detido porque incorreu na prática do crime X e do crime Y e o pai sequer sabia. Pois. Nem se deu conta. Há uma completa desfiguração A inversão que eu da diria. pirâmide de Maslow, mais uma vez. A doutora Cílio gosta da pirâmide do Maslow. Pois, agora, respondendo diretamente à sua questão. Isto também é um problema de cultura jurídica das pessoas. As pessoas têm que procurar superar-se. E pessoas com um grau de cultura jurídica razoável conseguem perceber que aquilo que o seu cônjuge ganha na constância do seu casamento é património comum. E que sendo património comum, não pode ser dilapidado como se de um bem pessoal se tratasse. Não é? Então, nós temos uma cota à parte daquilo que é a administração do património comum do casal. Eu posso de alguma forma insurgir-me judicialmente esta dilapidação do património dos meus filhos, o meu próprio património que eu vejo a ser distribuído pelas 14. Com certeza, Patrícia, o Código da Família prevê a anulabilidade de negócios jurídicos celebrados por um dos cônjuges quando não tenha a anuência do outro. Não é? Portanto, há uma série de regras processuais que devem ser seguidas, mas isto é verdade. As pessoas, Mas então por que as nossas mulheres não se pronunciam? Já o Bapuati estava a dizer que os homens não são totalmente culpados. Uns estão a dar Lexus e não sei o quê, porque aí uma situação da tala. Que tala é essa? Então, vou também agarrar uma palavra do doutor. Os homens estão conscientes daquilo que fazem. Se ele dar o Lexus, ele sabe por que está Eu não a dar estou o a Lexus. negar que falou a doutora Tânia, o doutor diz que tem de lapidar o patrimônio familiar do país, entre aspas. Mas já que estou aqui no lado da espiritualidade, eu dei o conselho há pouco tempo que um quimbalé não pode fazer ficar rico. É mentira. Tem que trabalhar, estudar, se formar, como nós todos aqui se formamos. Agora, há uma parte no lado espiritual, quando você tem os caminhos fechados, faz isso, não dá certo, faz isso, não dá certo. Um exemplo concreto, eu recebo pessoas, senhores, assim como Como o doutor Assis. a doutora assim, como a doutora Tânia. Com a doutora Tânia. Tem filha. A doutora Tânia exerce, esposa do doutor Alcino. Tem 4 filhas de 25 anos, lindas. Outra engenheira, é médica. Mas quando arranja um homem, o namoro só fica 3 meses, acaba. Mas são mulheres formadas, lindas, como as 2 senhoras que estão aqui do meu lado. Isso, nem os sociólogos vão resolver. Nem os psicólogos vão resolver. Vai acabar para ele não resolver, é impossível. É impossível. Não, porque Os três que aqui não pode resolver. Você tem diabetes, vai no hospital, boa vida. Mas isso não é uma questão de sorte, é encontrar a pessoa mas a sorte é que você acha que a sorte é para todos. A sorte não é para todos. Diretamente que o Deus nos criou, nos meteu no mundo para nós todos sermos grandes homens. Não concordo. Os que sabem os segredos da vida e da natureza é que se tornam grandes Então homens. esses filhos, essas filhas da doutora Tânia que não estão a casar, há aí algum problema. Daí que entra a nossa intervenção da religião e da espiritualidade. E eu já que eu falo muito, gosto de saltar, eu sou do signo gêmeo, saltamos muito, o doutor... Não, é que há um assunto que também não ficou explicado. Vai chegar lá, filha. Vai chegar lá, não me corta então, não me corta mais. Mas não me corta, doutor. Falando da igreja, eu estou falando da igreja há pouco tempo. Eu meto o dedo na ferida da nossa igreja. Antigamente, a igreja católica, metodista, Simokimbango, toquista, quando você tem um problema, te manda ler na Bíblia, rezar. As igrejas emergentes atuais dos angolanos, algumas igrejas que vêm de fora do país, que sejam no Brasil ou em Portugal, é que descontrolar a sociedade angolana. Desestabilizar.
Totalmente. Você vai... Eu recebo Por pessoas... que diz isso? Eu disse isso com factos concretos. Alguém que se sente mal vai na igreja dele, as igrejas emergentes. O nosso governo tem razão de rever essa marca das religiões. Chega lá, olha, pastor, estou doente. Sonhei-se mal, sonhei. Você já está possuído pelo demônio. Quer dizer, ele já inculca dentro da cabeça do crente que já é perseguido por esse demônio. Solução: a própria religião não consegue tirar esse demônio, ele vai nos quimbadeiro, que trabalha com sangue de animais, com pele de animais. Então é o próprio pastor que está a empurrar. Eu digo com toda a sinceridade, as igrejas que vieram do Brasil, que vieram de Portugal, que alguns ambulantes também, nossos compatriotas, criam aqui, e que fomenta as pessoas que têm pouca capacidade de raciocínio, os pobres. Não, Mas também são as igrejas que dizem, olha, envolve-te com tio fulano para te dar dinheiro, Charles Bois. mas quando... Nem uma igreja. Não, eu não estou a falar, até essa Patrícia, não mete na minha boca que não falei. Eu estou a perguntar. É tua boca que está a falar Estou a que perguntar. empurra para fazer sexo. Eu Não, estou a perguntar. eu estou a dizer, Estou a perguntar. mais uma vez, a política das nossas igrejas tem que mudar. Patrícia Faria, se você chega numa igreja, quem te disse que uma igreja pode curar a impotência sexual? Oração não resolve. Quem te disse que uma igreja vai dar a cura divina? Se ele dá a cura divina, o nosso governo, o meu presidente João Eduardo Santos, o meu governo, não preciso ter um orçamento para criar os hospitais. Se eu chamar aqueles bispos que sabem curar, olha, tem aqui 5 milhões de dólares, no cura só todo o povo, para você ver que tudo é mentira. Charles Bois. Sim. O Charles Bois tem uma certa razão no que diz, não é? Há muitos charlatões. Nós, enquanto sociólogo, conhecemos a sociologia das religiões. Aliás, temos alguém que é uma das figuras preeminentes na sociologia, a doutora Fátima Viegas, que tem belíssimos trabalhos sobre isso. Temos aí o INAR e não sei o quê. Realmente, essas igrejas emergentes trouxeram uma certa instabilidade na nação angolana. Uma instabilidade que os sociólogos, primeiro, denotaram, não é? Foi banalizada, e hoje as instâncias jurídicas, quiçá os órgãos de repreensão, refiro-me à polícia, começaram a tomar conta de determinadas situações. E há situações bem mais graves do que tenho conhecimento, sim, do que o Dr. Charles Bois acaba de explicar. Acaba de explicar. Nós estávamos a falar das emergências, não é? Das pessoas que volta e meia querem mostrar-se ricos. Eu vou tocar naquela esfera que, infelizmente, hoje acaba sendo uma das grandes referências para a juventude. Não é? Nós não temos os mais velhos, nós não temos os avós, mas temos os artistas. Não é? Os artistas têm uma vida hiper, mega, super ostentatória, a todos os níveis. Não, tu vês, não é? Sabes, da mesma forma que não te cortam, também não posso dizer. Não vou contar mais. Não conta, doutora Tânia. O Charles Bois é um mini zimbanda sério. Porque ele tem algumas... Não, eu sou sério. Sim. Era para te provocar. Sério, eu sei uma coisa. É sério, sim, senhora. Porque até tem algumas coisas que ele diz que faz todo sentido. Se o Kimbanda não é rico, eu não vou ser rico. Estamos a falar dos artistas, dos exemplos que dão. Por que toda a gente tem já os 10 anos de carreira ou 5? Eles até sabem que a juventude, os seus fãs, que inspiram-se totalmente neles, aparentam ter uma vida só de ouro, com joias caras e não sei o quê. As suas páginas nas redes sociais é só nos hotéis caros, é só isso tudo. Ninguém assume a sua verdadeira essência. Não estou a dizer que o artista tem que ser necessariamente bipolar, né? Um lado artista. Não, mas por que ninguém pode ser mais humilde? Por que ninguém pode mostrar o lado real da vida, se sabe que é o exemplo para a juventude? Como eu mostro o lado real da vida, o Charles mostra o lado real da vida. Fica maluco na época do tratamento que foi feito, que é um tratamento negativo ou positivo. É a ansiedade de se tornar rico. Porque se lhe falaram que você tem que ir todos os dias na praia a tirar uma garrafa de água mineral com uma nota de 100 kwanza dentro, depois de 15 dias vai encontrar embaixo da cama, recebe milhões de kwanza. Este tempo de ansiedade faz que ele fique maluco. Se lhe falaram porque tem que arranjar, tem que fazer sexo com a mãe, tem que fazer sexo com a mãe, é a mãe que dorme com a tua irmã. Não tem movimento para você ir fazer sexo com a mãe. O quimbaneiro, os malandros, quimbaneiros mentirosos, te deram 7 dias. Em 7 dias tem que fazer sexo. Se você não fazer sexo, eu não assumo o que vai acontecer. Cada dia que passa que eu não consigo fazer sexo com a mãe, infelizmente, a nossa juventude está a pensar assim: a mãe é sagrada, a mãe é Jesus Cristo, o pai é Jesus Cristo, a mãe é Deus, para não falar deusa. Tu não consegue fazer sexo com a mãe. O que acontece? Vai começar a te trazer os distúrbios.
Tá vendo? Solução, começa a falar sozinho na rua. Ai meu Deus do céu, amanhã é outro dia. O que vai acontecer? Chega à noite, não consegue mamar. Começa a falar amanhã na rua sozinho. Então quer dizer, não o tratamento. Em tempos eu vi, nós vimos na internet um vídeo de uma senhora que andava nua, que inclusive chegou a deitar no capô de um carro e a mostrar as partes íntimas. Dizem que foi um tratamento que mandaram a senhora fazer e por isso é que ela começou a andar na rua nua com as partes íntimas à mostra. Só para ver até que ponto é que as pessoas chegam para conseguir os bens materiais. Eu tenho aqui uma mensagem que diz: boa noite, vosso auditório. O Charles Bach quer falar. Vosso auditório da Rádio Luanda. Temos que lembrar que este tipo de comportamento também surge no campo onde a economia afasta o pobre. Lembrando sempre que a distribuição das rendas de forma justa. Olhemos para a pirâmide de Maslow. Falou muito bem. Nós hoje temos, sim senhor, as rendas públicas centradas ou centralizadas num pequeno grupo social. E claro, temos que saber que isso tudo traz consequências nefastas para a sociedade. Você tem, sim, traz consequências nefastas para a sociedade, sim senhora. Você tem 1001 jovens no desemprego, você tem 3 no emprego por competência e 3.000 por conveniência. Tu tens um salário na função pública que não corresponde ao nível de vida do teu país. Tu tens um pão do matabicho a custar quase 100 kwanzas. Tu tens uma renda mensal de uma família. Não gosto muito de dizer família humilde, porque humildade não significa ausência de recursos financeiros. Uma família de baixa renda, pobre, né, com um rendimento de 30.000 kwanzas mês, mas que por mais esforço que faça para sobreviver aquele mês, tinha de ter no mínimo 50 a 100 mil. Isso tudo traz outros problemas também. Tu promoves o imediatismo, tu tens filhos a gastar 30 milhões de dólares ou 300 mil dólares para ir ver uma partida de futebol ou de basquete, e tu tens uma sociedade onde tu pagas um salário mínimo abaixo, ou 100 dólares, ou 150 agora, né? 150, que são 15 mil kwanzas. Que de alguma forma o estado das coisas faz com que a juventude seja compelida, ou as pessoas sejam compelidas a socorrerem-se deste e daquele mecanismo para poderem ter aquilo que não têm à força? Sim. O estado atual, a realidade presente, política e econômica do país, promove esse desajuste todo. A má distribuição de renda também promove. Eu estou a buscar os fatores, não é, que incitam a juventude a ter esse comportamento desviante. Que referências paternais, familiares é que nós temos? A sociedade está em decadência. Está em decadência porque todo mundo vê. Todos aqueles aspectos aqui que foram abordados, de carro, de casa, de dinheiro, os envelopes, os bilhetes de viagem para Lisboa, para os Estados Unidos, todos esses aspectos são anormais. E há muito tempo que a sociedade vive isto. Isto não é de hoje. Que sociedade é que nós teremos amanhã? Não é de hoje, mas as coisas como é que estão? Continuam a agonizar. Quer dizer, isto é um processo de destruição, Patrícia. É que agora com esta história das mixas e tal, a nossa juventude está a colocar-se numa situação muito fragilizada no que diz respeito aos negócios fáceis. Vou só passar rapidamente a palavra ao Dr. Dilson para começarmos a ir fechando já o nosso tema. Dr. Dilson, quais são os crimes que frequentemente levam os nossos jovens à cadeia? Patrícia, antes de responder a sua questão, eu acho que é oportuno, face à referência da doutora Tânia e do doutor Acílio, chamar aqui a colação à criminologia, não é? Porque os aspectos referidos, quer pela doutora Tânia, quer pelo doutor Acílio, obrigam-nos a que façamos recurso à criminologia para perceber um bocado das causas e do fenómeno de delinquir e da pessoa do delinquente. É verdade aquilo que foi referido, e a propósito disso, Lacassac dizia que as sociedades têm os criminosos que merecem, não é? Que o crime é um bocado reflexo da sociedade. Embora existam várias ideias e várias teorias a propósito do crime, não é? Lombroso, por exemplo, apresentou a antropologia criminal, não é? E outras pessoas falavam da psicologia criminal, da sociologia criminal, na perspectiva de mostrar as causas do cometimento do crime. É também importante, e na sequência de uma chega também da doutora Tânia, dizer que o Estado somos todos nós, mas as instituições que de facto têm a responsabilidade de zelar pelo cumprimento da lei devem mudar definitivamente a sua conduta. Nós precisamos
de maior responsabilidade dos cidadãos e das entidades do Estado. Então, nós temos no Código Penal um crime que se chama peculato. Nós temos um crime de recebimento indevido de vantagem. Nós temos fraudes fiscais, nós temos corrupção ativa, corrupção passiva e agora temos também a participação econômica em negócio, que são crimes relativamente novos. Por que é que o Ministério Público não percebe as pessoas que claramente apresentam indícios de estarem envolvidos? Veio uma onda desses crimes, das tais pessoas que vendiam casas no quilombo, dos tais mas não há funcionários referência, vendiam a justiça é um sentimento. aliciantes, como nas alfândegas, Sonangol, etc. A justiça é um sentimento e as pessoas no seio da comunidade precisam de sentir que há justiça para fazer aquilo que se chama prevenção geral positiva, reforçar a confiança no sistema. Nós precisamos saber, olha, fulano foi punido, Beltrano foi punido porque fez isso, por aquilo. Afinal o direito está a funcionar, afinal a justiça está a funcionar. Cuidado, eu não me vou meter nos crimes porque o fulano foi parar a cadeia. Isto é preciso sentir. Nós não podemos continuar a criar normas e não a efetivação das normas continuar a ser um bicho de 7 cabeças. Assim não vamos a lado nenhum, não é um problema de legislação. Agora, indo diretamente àquilo que é a sua questão, quais são os crimes mais frequentes relativamente ao tema rapidamente, doutor, que está a ser abordado? São naturalmente os crimes ligados ao património, não é? E falamos aqui do furto doméstico, do abuso de confiança, da burla por defraudação e do furto também, na sua perspectiva. Crimes cuja tipificação ronda, a moldura penal ronda mais ou menos de quanto a quanto, doutor? Patrícia, curiosamente, estamos a falar de crimes cuja moldura penal é bastante grave, porque o nosso Código Penal é de 1986 e usa o Kwanza como referência para a aplicação da moldura penal e como todos nós sabemos, o Kwanza vem perdendo muito face ao dólar. Para que uma pessoa, por exemplo, seja indiciada por um crime cuja moldura penal é de 2 a 8 anos, basta que cometa um crime patrimonial cujo valor se fixa entre os 24 e os 600 mil kwanzas, o que não é muito hoje, não é? Mas face... 24 mil kwanzas? Não, os 24 ainda dá até 2 anos, mas se exceder os 24 mil kwanzas, por exemplo, 24.001 kwanzas ou 24.500 kwanzas, a moldura aplicável ao furto já é de prisão maior de 2 a 8 anos. Quer dizer, se eu recebi dinheiro para uma ficha no Quilama no valor de 600 mil kwanzas, corro o risco de cumprir uma pena de 2 a 8 anos de prisão efetiva. Sim, corre o risco e podendo ser agravada naturalmente face àquilo que são os elementos, porque os crimes patrimoniais hoje têm sido muito desenvolvidos, não é? O direito penal econômico vai atingir dimensões muito grandes, porque hoje também se reconhece que o património é um dos bens que o Estado mais tem que atacar, não só na perspectiva de criação de impostos, mas também na perspectiva de sancionar as pessoas. Por isso existem também crimes fiscais que já punem o seu cometimento com penas muito severas. Sim, senhor, e dizia o Dr. Wilson no início que os juristas não são muito chamados para esse debate. Há muito para dizer. Charles Bapuati, o conselho que fica para a nossa juventude, e o Charles não conseguiu dizer-me quem mais procura os quimbandas e essa história da tala. Que história é essa da tala? Patrícia, vou explicar no lado pedagógico. Atenção, caros ouvintes, aqui estamos divididos em 2 equipas. A equipa no estúdio tem a equipa da doutora Tânia, doutor Acílio, o doutor Wilson. Eu estou na equipa que fala por que as pessoas frequentam os quimbandeiros. Nós temos essa marca, porque as famílias são tanto desorganizadas, entre aspas, a marca aqueles que comem o dinheiro do país, isso já sei. Essa é a parte deles. A minha parte é que uma pessoa, que eu falei aqui há pouco tempo, tem 4 filhas lindas, que são formadas, não tem sorte de ter homem. Esse não é problema do governo. São más vibrações dentro da família. Às vezes pode ser um problema hereditário, onde nós fizemos um rituais na encruzilhada para pagar este mal que vem dos antepassados. Mas, Charles... Não, para não confundir, é o governo que faz... Não.
essa é outra parte. Não se colocou isso em questão. Porque me chamaste para falar dos quimbandeiros, não me chamaste para falar da máquina de maneira do emprego. Emprego é outra coisa. O que eu quero saber, é porque às vezes as mais velhas dizem, de repente o fulano ficou maluco. Era bom marido, era um pai exemplar, mas de repente só quer saber das miúdas, etc, etc. E estava a contar a história da Tala, porque estava a dizer que os homens não são culpados, não está a dar-se assim à toa. Eu quero saber essa história da Tala. Existe tratamento. Eu estou a falar mais uma vez para situar os ouvintes. O Dr. Charles Poati não é curandeiro, não é quimbandeiro. Eu sou espiritualista com uma pequena ligação. Rapidamente, ligação com a religião. Vamos saber desta história. Agora, que é jovens agora tem tratamento que se faz. Eu falando de mim, amantes que fazem tratamentos para destruir os casamentos existem. Porque a pessoa quando tem comigo, eu nego, porque uma jovem que namora com um homem, que está com a sua mulher, a vezes 9 anos, tem 3 filhos, você está namorando só 4 meses, você quer destruir esse casamento. Já que é tudo. Isso os quimbandeiros fazem. E o que é que eles fazem? Eles trabalham mais à base dos cemitérios, à base de enterrar o biquíni, a meia do homem, claro, numa floresta. Isso é os quimbandeiros. Eu não faço isso porque eu não gosto de destruir os lares dos outros, porque você está a escutar só um lado. Mas há muita jovem que vai atrás disso? Há muita jovem que vai atrás disso. Eu falo, já para finalizar, para deixar meus irmãos acabar, impotência sexual, o doutor Aristide falou há pouco tempo, isso é um grande problema em Angola, que faz que, infelizmente, as nossas companhias, não são todas, acabam para arriar os biquíni do outro lado. E deixam os homens cabritos. Cabrito porque quando um homem tem máquina de impotência sexual, não se dá mais dor de cabeça, o doutor Charles vai resolver, não é carro de pau de cabina, não é esse brincadeira que se compra na rua, não, resolve. Depois há outros homens também que estão a deixar as mulheres em casa, porque a mulher tem o sexo feminino, quer dizer, a vagina, entre aspas, muito larga, faz barulho, tem que meter pedra uma, não existe, eu resolvo esse problema. A outra máquina que existe é os homens, o tamanho é muito pequeno, a mulher não fica satisfeita, durante quase 2 anos. Mas isso é só cada um ter o seu jeitinho. Mas eu estou a explicar, não, estou a explicar, isso eu resolvo. Isso não é máquina dos quimbandeiros. Isso já é publicidade. Não é, vocês não me pagaram. Um abraço para toda a gente, um abraço para toda a gente. 924 19 14 16. Ligar Dona África. Pode pedir um cheque, eu pago. 924 19 14 36. Dona África, minha secretária. Estou com vocês, viva Angola, viva nossa rádio. Cuidar com os maneiros mentirosos. Tem que estudar, trabalhar, como disseram aqui os doutores, meus colegas aqui presentes. Tem muitos fenômenos negativos, más vibrações na nossa família, perseguição, mal olhado, cobiça. Eu resolvo. Um abraço, beijinho.